Aurélia Hale nunca chegava a casa cedo. Essa era a regra não escrita da Hale Dominion, da sua administração, da sua equipa, da vasta mansão em Cascais, que a esperava como um museu depois de fechar as portas. Mas naquela noite em particular, depois de uma emboscada na sala de reuniões, depois de vozes a cortarem como vidro, depois de um homem com o dobro da sua idade ter batido uma pasta na mesa e avisado: "Os teus filhos não podem tornar-se a tua fraqueza." Aurélia saiu antes sequer de a reunião ser encerrada. Precisava de ar e de silêncio. O carro parou na entrada da mansão. Ela pisou o caminho de pedra, os saltos ecoando com precisão, 1, 2, 3, cada som cortando o frio tranquilo da noite, como um metrônomo acelerado demais. Digitou o código de acesso. A fechadura pesada destrancou-se com um clique mecânico, seguido do leve sopro do ar climatizado a ajustar-se para a receber. Lá dentro, tudo estava como sempre, quieto. Um silêncio tão denso e familiar que ela conseguia senti-lo a pousar-lhe nos ossos. Nada de risos, nada de passos pequenos pelo corredor, nada de um grito repentino de surpresa de uma criança de 4 anos. As suas trigêmeas, Emma, Daisy e Luna, tinham vivido em silêncio desde o nascimento. Surdez profunda, prognóstico incerto, protocolos intermináveis. 4 anos de rotinas estéreis e terapias rigorosamente estruturadas. Aurélia expirou devagar, deixando que aquela quietude tão conhecida a envolvesse da mesma forma que às vezes o cansaço fazia. Largou a mala de couro. O baque suave ecoou levemente sobre o mármore, saltou uma vez e dissipou-se no ar. Fechou os olhos por um momento. Respira, lembrou a si própria. Mas então algo estranho, um tremor quase imperceptível, apenas o suficiente para fazer um copo na prateleira vibrar ligeiramente. Aurélia ficou imóvel. Outro tremor, mais profundo desta vez, como um batimento cardíaco lento a pulsar por baixo do soalho. Os olhos dela abriram-se num estalo. Aquela casa não vibrava. Nada ali ficava fora do lugar. Todas as colunas eram integradas, todos os sistemas automatizados, cada canto projetado para o silêncio. Mas agora algo, ou alguém estava a agitar os alicerces. A respiração prendeu-se-lhe na garganta. Seguiu a vibração leve enquanto ela se deslocava pelo mármore, entrando no corredor de madeira e descendo em direção à ala que nunca permitia a ninguém aceder sem supervisão. A sala de terapia das crianças. Os saltos dela aceleraram ecoando nas paredes. Clique, clique, clique. O seu pulso acompanhava o ritmo. Virou a esquina. A vibração tornou-se mais forte, um grave profundo e arredondado, do tipo que atravessa a caixa torácica e entra pela espinha. Vibrava no ar um boom. Boom baixo que ela sentia mais do que ouvia. "O que é isto?" murmurou. Pressionou a palma contra a porta de madeira. Ela vibrava. O estômago deu um nó. Isto não era possível. Empurrou a porta devagar, só o suficiente para deixar escapar uma faixa de luz, e o mundo do outro lado retirou-lhe o fôlego. Por aquela abertura estreita, Aurélia viu uma coluna antiga de madeira grande, arranhada totalmente incompatível com qualquer equipamento terapêutico aprovado, pousada diretamente sobre o soalho de carvalho polido. As suas meninas silenciosas, cautelosas, emocionalmente fechadas, estavam a rir. Não em voz alta, mas com o rosto, com o corpo inteiro. Daisy girava em círculos, o vestido de algodão a esvoaçar, enquanto sentia as vibrações debaixo dos pés. Emma saltava para cima e para baixo, as palmas pressionadas contra o chão, os olhos arregalados de maravilha. Luna, a mais tímida, deslizava as pontas dos dedos pela madeira, como se lesse uma mensagem secreta a pulsar através dela. E ajoelhado ao lado delas, mangas arregaçadas, cabeça inclinada com cuidado, estava um homem. Um homem com o uniforme azul marinho de um funcionário de limpeza. Um homem que ela nunca tinha visto naquela sala. Um homem que devia estar a limpar corredores, não a tocar nas suas filhas. Ele batia levemente no chão com a palma aberta, um toque suave,
Depois outro, cada movimento afundando-se no grave, num ritmo tão estável que fazia as crianças imitarem-no como um bando de pequenos pássaros a aprender a voar. A expressão dele não era imprudente, não era brincalhona, era terna, terna demais. Aurélia sentiu algo agudo torcer-se-lhe atrás das costelas medo-raiva e outra coisa que se recusava a nomear. Apertou a moldura da porta. A madeira rangeu sob a sua força. Ele não a viu. Ninguém a viu. Estava demasiado concentrado nas meninas nos pés miúdos a bater no chão nos corpos a iluminarem-se, enquanto seguiam o ritmo que ele guiava. Emma tropeçou. Antes que Aurélia conseguisse inspirar, ele amparou-a com uma mão guiando-a de volta ao movimento com a outra. A sua voz era baixa. Ela não ouviu as palavras, mas viu a suavidade do seu sorriso quente e tranquilizador. O coração de Aurélia rugiu-lhe nos ouvidos. Aquela era a sua casa, as suas filhas, as suas regras, o seu mundo, e estava a ser rasgado por dentro. Escancarou a porta. Ela bateu contra a parede com um estrondo seco e frio. O grave cessou de imediato, a mão do homem voando para o botão de desligar sem hesitação. A sala voltou a cair em silêncio. A ausência súbita da vibração deixou-a tonta, como se o ar tivesse sido arrancado do lugar. As filhas congelaram a meio do movimento, olhos muito abertos. O funcionário da limpeza virou-se sobressaltado, levantando-se devagar do chão, como se temesse que qualquer gesto mais brusco partisse aquilo que ainda restava daquele momento. A voz de Aurélia saiu gélida, rasgando a sala. O que está exatamente a fazer com as minhas filhas? O homem pestanejou o ar, prendendo-se-lhe no peito. As meninas olharam para os dois adultos com confusão e medo a piscarem nos seus rostos. Ninguém falou. Ninguém se mexeu. O silêncio parecia mais alto do que qualquer grave. Um único segundo trêmulo esticou-se como uma corda demasiado tensa. E então, numa voz baixa que parecia vir de um lugar mais antigo do que aquela sala, o narrador mais velho, mais gasto, sussurrou na história. Ela despediu 20 cuidadores em 4 anos, e eu era apenas o funcionário da limpeza, até ao dia em que ela chegou mais cedo à casa. A vibração tinha desaparecido, mas o tremor dentro do peito dela permaneceu. Por um longo momento, após o desabafo de Aurélia, a sala ficou congelada, a respiração dela cortada aos ombros do funcionário tensos, os olhos muito abertos das filhas a saltarem entre ambos, como pequenos pássaros assustados. Mas à medida que o último vestígio de vibração desaparecia do soalho de madeira, ergueu-se um silêncio ainda mais pesado, um silêncio que pertencia àquela casa muito antes de o funcionário alguma vez ter entrado nela. E esse silêncio puxou-a para trás, não no tempo, mas na memória, como se o próprio chão murmurasse: nem sempre tiveste este medo. A cena turvou-se à sua volta, dissolvendo-se no zumbido suave de outra sala, inundada pela luz fria de um hospital privado em Lisboa. A primeira vez que segurou as filhas, os monitores da UCI neonatal foram as únicas coisas que falaram. Linhas verdes minúsculas pulsavam nos ecrãs. Máquinas respiravam por pulmões demasiado frágeis para confiar. Enfermeiras murmuravam em tons suaves, tentando confortar. Mas tudo o que Aurélia ouviu foi a ausência de choro. Tinha imaginado aquele momento durante anos, imaginado 3 recém-nascidas, a chorar a vida a encher a sala. Em vez disso, encontrou silêncio. Um médico pigarreou com delicadeza o papel a tilintar nas suas mãos. Perda auditiva congênita severa, disse. Todas as 3. Prognóstico incerto. Aurélia recordou o som do próprio coração rápido e regular, ecoando dentro dela como passos por um corredor longo e vazio. Recordou o homem ao seu lado, o pai delas. A intervenção será extensa, continuou o médico. Terapias, cirurgias, anos de acompanhamento. Ouviu a respiração dele mudar. Ele recuou um passo, depois outro. Na memória dela, a voz dele era sempre igual, firme e fria, cortando através dela como uma lâmina cega. Eu não consigo.
Eu não me inscrevi para ter 3 crianças surdas. O arrastar de uma caneta no papel. Uma porta a bater um ponto final autodefinitivo. Os passos dele a afastarem-se. E o vazio oco que deixou para trás. Esse nunca desapareceu. A lembrança dissolveu-se no presente com o fraco zumbido do painel de segurança no corredor da mansão. Aurélia de pé sozinha a encarar o reflexo no ecrã escuro. As filhas eram agora crianças pequenas, mas o silêncio crescera com elas. Ela construiu sistemas para o gerir. A mansão transformara-se ao longo dos anos não num lar, mas num ambiente controlado, purificadores de ar a zumbirem suavemente, câmaras instaladas em cada canto terapêutico, protocolos afixados nas paredes como mandamentos, sala de reuniões durante o dia, memórias da UCI neonatal durante a noite. A vida dela estendia-se entre poder e pânico. 20 cuidadores tinham ido e vindo. Ela ainda os ouvia. A jovem ama que durou 3 horas. Desculpe, Sra. Hale. Não consigo suportar este silêncio. Parece um hospital. O terapeuta especializado que durou 1 semana. Estas meninas precisam de envolvimento emocional, não apenas de procedimentos. A assistente que ela despediu ao descobrir que tinha gravado uma crise da Luna para publicar online. Era só um vídeo, as pessoas adoram, histórias inspiradoras de crianças especiais. Depois a que roubou joias. A que trouxe uma visita não autorizada. A que tentou tirar uma fotografia com Aurélia para ganhar seguidores. Uma a uma, Aurélia afastou-as. Cada fracasso apertava-lhe ainda mais o controlo. Acrescentava outra fechadura, outra regra, outra camada de profissionalismo polido sobre uma verdade que tremia. Ela tinha pavor de perder o controlo, pavor de falhar, pavor de amar tanto as filhas que mal conseguia respirar. Achava que a estrutura as manteria seguras. Em vez disso, transformou a casa numa clínica privada estéril, ordenada dolorosamente rígida. Todas as noites, quando regressava, o ar parecia parado. As filhas sentavam-se em linhas perfeitas de luz no chão, ecrãs a brilharem à frente delas. Nada de rivalidade entre irmãs, nada de gargalhadas, nada de caos. Apenas 3 meninas a existirem em linhas silenciosas e paralelas. E Aurélia parada na ombreira da porta como uma estranha a observar através de uma parede de vidro, dizia a si mesma que estava tudo bem até a agência telefonar. Recordava essa chamada com uma clareza inquietante, o zumbido do ar-condicionado do escritório, o clique da caneta contra a agenda. A própria voz de Aurélia soava tensa depois de mais um dia de 14 horas. Sra. Hale começou a representante com cuidado. Estamos com falta de pessoal para o fim de semana. Só temos um candidato disponível para o turno da noite. Aurélia nem levantou os olhos do portátil. Ele é certificado. Houve uma pausa. Bem, tecnicamente trabalha no nosso programa de manutenção do edifício. É funcionário de limpeza, mas procura fazer horas extra. A verificação de antecedentes foi aprovada. É fiável. A caneta de Aurélia parou a meio do clique. Um funcionário de limpeza a cuidar das filhas na única parte da sua vida que não podia correr riscos. A voz dela ficou mais dura. Preciso de alguém que siga instruções, não alguém que improvisa. Ele é conhecido por seguir instruções extremamente bem, respondeu a representante com uma risadinha nervosa. Não ultrapassa limites. É silencioso respeitador. Silencioso respeitador previsível. 3 palavras com as quais ela conseguia trabalhar. Está bem, disse Aurélia finalmente. Se ele sabe seguir instruções, não me importa o título que tem. Enviem-no. Ela tinha dito aquilo com convicção na altura. Mas agora, ali parada com as filhas iluminadas por uma alegria que não via há anos, as mãozinhas ainda suspensas sobre o soalho, onde as vibrações tinham vivido segundos antes, Aurélia sentiu algo romper dentro do peito. Isto não era o que tinha planeado. Não fazia parte de nenhum protocolo aprovado. Um homem que devia estar a limpar corredores tinha encontrado uma forma de chegar às suas meninas numa linguagem que ela própria não compreendia.
A garganta de Aurélia apertou-se. A voz tremeu com algo que ela se recusava a nomear. O funcionário ficou imóvel, incapaz de a encarar. As filhas Emma a agarrar-se à manga de Daisy. Luna, a recuar na direção da coluna silenciosa, observava a mãe com um medo que Aurélia não queria reconhecer. O tremor debaixo das suas costelas intensificou-se, porque por baixo da fúria, por baixo do choque, por baixo do instinto de comandar e controlar, havia inveja. As filhas nunca tinham olhado para ela daquela maneira. Nunca com aquela luz nos olhos, nunca com aquela antecipação vibrante nos pequenos corpos. Engoliu em seco. A voz saiu mais fria do que pretendia, afiada, criada para a proteger da verdade que se aproximava como uma onda. Desligue essa coisa, ordenou, embora ele já o tivesse feito. E afaste-se das minhas filhas. Ele obedeceu imediatamente, mas os olhos, aqueles olhos cansados e gentis, demoraram meio segundo a afastar-se das trigêmeas, meio segundo suficiente para fazer o peito dela doer. E de algum lugar distante, a voz do narrador voltou baixa e constante. Se ele sabe seguir instruções, foi isso que ela disse. Mas nenhum de nós sabia quanto lhe tinha custado seguir regras toda a vida. O funcionário permaneceu absolutamente imóvel, após a ordem gelada de Aurélia, mãos ao lado do corpo, ombros tensos, como se preparasse para um golpe. Não falou. Não se defendeu. Apenas deu um passo atrás silencioso, controlado, respeitador, exatamente como a agência tinha prometido. Mas os olhos dele traíam outra coisa. Não culpa, não medo. Algo mais antigo, mais triste. Aurélia não quis pensar nisso. Não naquele momento. Reuniu as filhas com mãos trêmulas, afastando-as da coluna silenciosa no chão, afastando-as dele. Luna continuava a olhar para as tábuas de madeira, como se esperasse que o chão voltasse a pulsar. Daisy ficou parada no vão da porta, as palmas pressionadas contra a moldura. Emma agarrou-se ao casaco da mãe com mais força do que o habitual. O funcionário baixou o olhar. "Desculpe, senhora", murmurou quase inaudível mesmo naquele silêncio. Depois saiu da sala, fechando a porta atrás de si com um clique suave. A noite caiu pesada sobre a mansão. Aurélia evitou completamente a sala de terapia. Não queria olhar para o chão, para a coluna, para o pó levantado nos cantos. Não queria pensar na forma como as filhas se tinham movido vivas, de um modo que ela não via há anos. Em vez disso, refugiou-se no escritório, afogando-se em folhas de cálculo e e-mails, escondendo-se atrás do zumbido da ventoinha do computador. Mas o silêncio daquela noite era diferente, mais espesso e inquieto. Lembrava-lhe que não estava sozinha naquela casa. Lembrava-lhe que alguém algures estava a trabalhar o turno da noite. Ele. Enquanto a mansão dormia, o turno do funcionário de limpeza começava. O autocarro deixou-o 2 ruas acima da sede da Hale Dominion, em Lisboa. O vento frio arranhava-lhe os nós dos dedos. Os sapatos batiam no pavimento com passos irregulares. A mochila velha e com as alças gastas balançava-lhe no ombro enquanto caminhava. O ar da noite trazia o cheiro metálico da chuva, um lembrete dos trabalhos industriais que costumava aceitar quando a música já não pagava as contas. Parou debaixo da luz de segurança antes de entrar pelo portão lateral, deixando a respiração assentar. Lá dentro, os corredores estavam escuros, mas familiares, o zumbido leve das luzes fluorescentes, o sopro suave da ventilação, o rolar das rodas do carrinho de limpeza a ecoar pelo corredor polido. Ele gostava daqueles sons. Faziam-lhe companhia. A maioria das pessoas via-o apenas como uma sombra que atravessava edifícios, depois de horas, um fantasma com uma esfregona. Mas anos antes ele tinha vivido num mundo cheio de som. A música tinha sido a sua primeira linguagem. Trabalhou como baixista numa pequena banda de igreja de uma paróquia em Lisboa e mais tarde como técnico de som em teatros comunitários, ajustando níveis de EQ, afinando colunas desalinhadas, arrancando o calor de mesas de mistura envelhecidas. Era bom nisso. Nada glamouroso, nada que aparecesse em manchetes, mas trabalho honesto, trabalho que o fazia sentir-se ligado vivo.
Depois veio o acidente, o funeral, as dívidas e a sua menina, a criança que ele amava acima de tudo, enviada para viver com a avó, porque ele já não conseguia pagar uma habitação estável. Procurou emprego onde pôde, e quando tudo falhava, o trabalho de limpeza mantinha-o de pé. Ele não se envergonhava disso, mas às vezes desejava que as pessoas soubessem que ele tinha sido mais do que o homem que limpa o chão deles. Quando entrou pela primeira vez na mansão de Aurélia 2 semanas antes, esperava uma casa de luxo típica mármore a mais. Corredores, há mais espaço demais para uma única pessoa usar. Não estava preparado para o silêncio. Lembrava-se da primeira noite a limpar as salas de terapia, 3 cadeirinhas, 3 tablets alinhados e a brilhar. O purificador de ar zumbia baixinho, o único ritmo existente ali. Ele viu as meninas espreitarem-no brevemente, olhares rápidos e curiosos, antes de voltarem aos ecrãs. Acenou uma vez. Emma pestanejou. Daisy ignorou-o. Luna inclinou a cabeça incerta. Não se importou. Crianças precisavam de tempo, especialmente crianças que viviam numa casa que parecia mais um museu, meticulosamente curado de quietude. Mas então, por completo acidente, deixou cair o cabo da esfregona. O tamp que ecoou pela sala foi profundo e redondo, sacudindo o chão de madeira o suficiente para Daisy congelar no sítio. Os olhos dela arregalaram-se. Pressionou a palma contra o soalho. Depois sorriu. Não um sorriso educado nem tímido, um sorriso real, repentino e luminoso. Emma olhou também o rosto a iluminar-se de curiosidade. Luna aproximou-se atraída por algo que não podia ouvir, mas que claramente podia sentir. Ele agachou-se atônito. Aquela única vibração, pouco mais do que um batimento, tinha chegado até elas. Um pensamento aproximou-se suave e esperançoso, quase proibido à música. Não precisa de ser ouvida para ser compreendida. Na noite seguinte, testou a ideia. Um thump mais suave, um toque leve, um ritmo puxado da memória muscular. Elas responderam de novo. E foi então que viu a velha coluna poeirenta no armário de arrumos. Os fios enrolados, a madeira lascada, o som imperfeito, mas o grave ainda forte. Limpou-a, refez a cablagem, testou-a primeiro no seu quarto alugado em Amadora, pequeno demais para uma cama e para a esperança ao mesmo tempo. E no instante em que o chão vibrou sob as suas mãos, sussurrou. Talvez isto possa ajudar. Nunca quis quebrar regras. Só queria dar a 3 pequenas meninas uma porta para um mundo que nunca tinham conseguido tocar. Agora, depois da confrontação de Aurélia, movia-se pela mansão com passos mais lentos. A respiração era cuidadosa, silenciosa. Não queria perturbar nada, não naquela noite. O carrinho de limpeza tilintou suavemente quando entrou no corredor traseiro perto da sala de terapia. Deixou os dedos deslizarem pela madeira polida. Aquele chão tinha carregado um pequeno milagre mais cedo. Pequeno sim, mas suficiente para o manter acordado com esperança. Parou ao lado do armário de arrumos. A velha coluna estava lá dentro silenciosa, agora o lado arranhado encostado a um balde de produtos de limpeza. Ajoelhou-se passando o polegar pelo rebordo da coluna. Sentiu um pulso de arrependimento, uma dor suave. Ele só queria ajudar. Talvez devesse ter pedido autorização. Talvez devesse ter ficado no meu lugar. Talvez não devesse ter esperado nada. Engoliu em seco. Então, no corredor atrás dele, ouviu um som leve o arrastar de pés pequenos. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Só a lembrança de 3 meninas a dançar sem som. O turno terminou horas depois. Caminhou em direção ao portão, puxando o casaco para se proteger do vento da noite, que lhe roçava a pele. Antes de sair, lançou um último olhar ao contorno da mansão contra o céu, grande, perfeita e silenciosa mais uma vez. Amanhã é outra noite, murmurou. E vou manter-me afastado, se é isso que ela quer. Ele não sabia que lá em cima Aurélia também estava acordada a rever a tarde na cabeça, com um aperto na garganta que não conseguia explicar. E nenhum dos dois sabia o que aquela velha coluna no armário ainda iria desencadear. Na noite seguinte,
A mansão parecia mais pesada do que o habitual, como se o próprio silêncio esperasse para ver se ele ousaria tentar novamente. Ele não devia, sabia disso. A voz de Aurélia tinha sido afiada o suficiente para cortar aço, mas ao entrar no corredor diante da sala de terapia, os dedos dele roçaram o chão de madeira. Ele sentiu a lembrança mais leve dos pezinhos das meninas a bater no chão no dia anterior à sua primeira dança, a primeira centelha de alegria. Aquilo puxou por ele. Expirou devagar um sopro que tremia com algo parecido à saudade. Talvez aquela noite tentasse só mais uma coisa, não para quebrar regras, mas para entender por que aquele momento tinha acontecido. Foi até o armário de arrumos. A velha coluna estava onde a tinha deixado quieta, gasta, mas cheia de promessa. Levantou-a com mãos gentis, como se segurasse algo frágil e vivo. Se eu mantiver o som baixo, murmurou para si. Se eu mantiver o controlo, talvez não faça mal nenhum. Talvez ajude. Dentro da sala de terapia, as trigêmeas já estavam acordadas. Espetáculo raro àquela hora. Daisy estava sentada de pernas cruzadas no tapete, batendo o dedo contra a canela. Emma arrastava um brinquedo de madeira pelo chão, num ritmo lento. Luna, como sempre observadora, encostava a face à parede sentindo a madeira. As três levantaram a cabeça quando a porta se abriu. O funcionário parou no limiar. Manteve a voz baixa, cuidadosa. Olá, pequeninas, murmurou, embora soubesse que elas não o podiam ouvir. Ainda assim, o tom importava. A suavidade importava. Colocou a coluna no centro da sala, não perto das meninas, não junto às paredes, mas sobre um espaço de madeira livre, onde as vibrações se poderiam espalhar de forma uniforme. Limpou as palmas das mãos no uniforme para se estabilizar. Não queria apressar nada. Não como da última vez. Ligou o cabo. Um clique suave encheu o ar. Depois um pequeno hiss de estática. Um som minúsculo, mas suficiente para vibrar levemente pelo chão. Daisy animou-se. Emma rastejou para mais perto. Luna inclinou a cabeça, sentindo a mudança. Devagar sussurrou, ajustando as configurações com movimentos lentos e precisos. Então o grave, não alto, não forte o suficiente para abanar prateleiras, apenas um lento e ondulante, como ondas, a roçarem o casco de um barco silencioso, como um batimento cardíaco do tamanho da sala. O chão respondeu. As tábuas tremeram suavemente, pulsando pelas mãos e pelos dedos pequenos das crianças. Os olhos de Daisy abriram-se muito. Pressionou as palmas com força contra o chão, a boca formando um "o perfeito" de espanto. Emma largou o brinquedo e encostou a bochecha ao soalho, rindo, uma gargalhada sem som. Luna aproximou-se da coluna com passos miúdos, parando perto o suficiente para deixar que as vibrações lhe subissem pelas pernas. O funcionário engoliu em seco. Parecia magia, mas não era. Era física. Era ressonância. Era o tipo mais antigo de música. Sentou-se no chão, batendo levemente com as pontas dos dedos. Um toque pausa. Um toque pausa. Depois 2 toques rápidos. A vibração carregou o ritmo dele como um fio invisível. Daisy seguiu primeiro, batendo de volta. Emma correspondeu um momento depois. Luna colocou ambas as mãos espalmadas no chão, absorvendo o padrão antes de o copiar com o calcanhar. Ele sorriu, não o sorriso casual de um homem a cumprir o trabalho, mas um sorriso frágil, estranho, nascido de ver algo impossível e belo a desenrolar-se diante dos seus olhos. Abrandou o tempo, deixando o grave pairar por baixo deles, como uma respiração quente. Um toque parar. 2 toques aproximar. 3 toques saltar. As meninas observavam-no, os corpos inclinados para o ritmo. Depois, hesitantes, desajeitadas, determinadas, imitaram-no. Daisy deu um passo em direção à coluna com um toque. Emma tentou saltar aos 3, tropeçando numa gargalhada muda. Luna pressionou as palmas na madeira, sentindo cada nuance antes de agir. A sala já não era silenciosa. Não para elas. O funcionário fechou os olhos, deixando o momento assentar nele. Elas estão a ouvir algo, pensou.
Não da forma que o mundo espera, mas da forma que o mundo se sente. Passara anos a reparar colunas, a afinar palcos, a criar espaço para o som. Mas nada tinha sido como aquilo. Continuou o ritmo suave, constante e paciente. Não queria quebrar a ponte frágil que se formava entre eles. Tocou novamente um tempo depois 2, e as meninas seguiram cada uma na sua pequena órbita de descoberta. Ele sentiu algo dentro dele afrouxar, algo apertado, algo antigo. Abby sussurrou na mente, pensando na própria filha. Tu terias adorado isto. Sempre sentiste a música com o corpo inteiro também. Não deixou a dor instalar-se. Não havia espaço para luto ali, só para o presente, só para o chão a vibrar como um milagre silencioso. Recostou-se apoiando as mãos atrás de si, apenas a observar. Emma circulava a coluna, os pezinhos a captarem cada vibração na madeira. Daisy encostava a face ao chão, saboreando cada onda. Luna dançava não com os pés, mas com as mãos, movendo-as pelo ar, como se o ritmo passasse entre os seus dedos. Ele manteve tudo suave e respeitador, seguro. Sabia que estava a trespassar um mundo que não era dele, mas também sabia, no fundo dos ossos, que às vezes os gestos mais pequenos de bondade eram os que mais importavam. Viu as horas. O turno estava quase a terminar. Ele estendeu a mão para baixar o volume, mas algo junto ao teto cintilou. Um pequeno ponto vermelho à luz de uma câmara. A respiração prendeu-se-lhe no peito. Piscou 2 vezes e depois ficou fixa. Alguém estava a ver. Ele congelou a mão suspensa sobre o botão. O pânico atravessou-lhe o peito como um golpe. Será que ela tinha visto tudo? Será que voltara a ultrapassar limites? Será que acabara de perder o único trabalho que o mantinha de pé? Mas as crianças não notaram nada. Continuavam a dançar no seu pequeno mundo silencioso e vibrante. Ele engoliu em seco, desligou a coluna e levantou-a suavemente do chão. Pronto, pequeninas, murmurou mesmo sabendo que nenhuma o podia ouvir. Por hoje chega. Elas fizeram um beicinho mudo. Pequenas sobrancelhas franzidas, ombros minúsculos a caírem. Ele forçou um sorriso, batendo uma vez no chão em despedida. 3 pezinhos responderam com um toque tímido. Sentiu o ardor atrás dos olhos e piscou para o afastar. Aquilo não era para sempre. Não podia ser para sempre. Era apenas um momento. Um momento que ele levaria consigo muito depois de o mundo o esquecer. Recolheu as coisas e saiu para o corredor. A porta fechou-se atrás dele com um suspiro suave. Lá dentro, a sala voltou a ficar imóvel. Mas o chão, lembrava-se. E alguém mais também. Porque lá em cima, diante de um ecrã iluminado por um brilho branco e frio, um par de olhos tinha visto tudo. Aurélia nunca admitira insônia, mas as gravações de segurança contavam a verdade por ela. Na maioria das noites, muito depois de a mansão adormecer, uma luz tênue escapava do seu escritório constante, inabalável como um farol a vigiar uma tempestade que ela se recusava a reconhecer. Nessa noite, porém, a luz acendeu-se mais cedo. Os saltos dela estavam abandonados junto à secretária, o blazer pendurado nas costas da cadeira, e Aurélia estava inclinada para a frente, os olhos colados ao monitor, como se ali estivesse o veredicto da sua vida inteira. Clicou no feed da sala de terapia. O vídeo carregou e lá estava ele outra vez, o funcionário à vista desarmada. Ajoelhado no chão de madeira, ombros relaxados, a paciência a irradiar de cada gesto. Ele marcava um ritmo lento com a mão. A coluna emitia um grave suave e as suas 3 meninas silenciosas iluminavam-se como pequenas lanternas, acendendo-se para a vida. A respiração de Aurélia saiu num sopro apertado. Aquilo não era acaso, não era sorte. Ele andava a fazer aquilo há dias. Ela viu Daisy encostar a face às tábuas. Viu Emma a circular a coluna como se aprendesse uma órbita. Viu Luna a mover as mãos pelo ar, como se as vibrações cintilassem à sua volta. O funcionário não era imprudente. Não era teatral. Não improvisava com gestos desesperados.
Os seus movimentos eram medidos, intencionais, gentis. E essa gentileza fez algo ao peito dela, amoleceu uma parte que ela tinha cimentado há muito tempo. Mas a suavidade durou apenas 1 segundo antes de o medo voltar para a engolir inteira. E se for perigoso, e se interferir com a terapia, e se as fizer regredir, e se ele quebrar algo dentro delas, eu não consigo consertar isso. O coração dela disparou. O medo na sua mente tinha sempre o som de passos rápidos incansáveis. Aurélia aproximou o zoom. As mãos dele eram firmes, o ritmo controlado. As meninas respondiam com uma confiança silenciosa e instintiva. A garganta dela apertou-se de novo. Por que elas? Por que ele? Por que agora? Um leve bater à porta do escritório interrompeu a espiral. Aurélia sobressaltou-se fechando a janela do vídeo, mesmo quando o Dr. Silveira, o terapeuta do desenvolvimento das meninas, entrou com a prancheta na mão. Peço desculpa pela hora tardia, disse ele, a voz calma clínica. É a altura do relatório mensal de observação das meninas. Aurélia endireitou-se entrando na postura de diretora executiva sem pensar, coluna ereta, braços cruzados, queixo firme. Então perguntou. Dr. Silveira folheou uma página. Revendo as sessões recentes, o tônus muscular melhorou significativamente, especialmente o equilíbrio de tronco. A coordenação também. Depois hesitou. E o afeto parece mais brilhante. Aurélia franziu a testa. Brilhante como estão a alcançar mais, explicou. A iniciar toque. A procurar estímulos sensoriais. O coração dela falhou uma batida. Alcançar. Tocar. Palavras que ela sonhava ouvir há anos. Houve alguma mudança na rotina de que eu não tenha conhecimento? Perguntou ele. Aurélia engoliu em seco. Antes que respondesse, passos rápidos passaram pela porta. Emma e Luna perseguiram Daisy pelo corredor, sombras pequenas, silenciosas, mas cheias de energia. Dr. Silveira sorriu. Viu essa energia não existia no mês passado. Algo está a estimular os caminhos sensoriais delas. Aurélia respirou com dificuldade. Não algo. Alguém. Despediu-o rapidamente com a desculpa de reuniões tardias. Mal a porta fechou, ela reabriu o vídeo, voltando ao ponto exato onde tinha parado. O funcionário inclinava-se para a frente, ajustando o volume com dedos cuidadosos. Não o aumentava. Diminuía-o protegendo-as. Então chegou o momento que a atingiu com mais força. Daisy tropeçou durante uma sequência de 3 toques. Ele reagiu imediatamente, amparando-a com uma mão instintiva e gentil, não a agarrando, não a assustando, mas guiando o peso dela de volta ao equilíbrio. A expressão dele era puro cuidado, sem hesitação, sem frustração. Aurélia sentiu um ardor estranho e profundo atrás dos olhos, porque no rosto dele, ela viu algo que não ousava esperar há anos. Um homem que não estava a fugir. Na manhã seguinte, ela ainda estava no escritório, o café intacto. As filmagens repetiam-se uma e outra vez. Ângulos diferentes, noites diferentes. Cada visionamento cortava mais fundo. O funcionário não estava a quebrar regras para ser herói. Não estava a miná-la. Não estava a ser descuidado. Ele estava atento ao ritmo, à energia das meninas, à forma como os corpos delas se inclinavam para as vibrações, como flores que procuram o sol, mesmo um sol que não podiam ouvir, mas podiam sentir. Aurélia pressionou a ponta dos dedos na testa. O que é que eu não vi? O que é que eu não lhes dei? Que parte da maternidade deleguei? Porque tinha medo de as partir com as minhas próprias mãos. Não tinha respostas, apenas uma dor crescente que não queria encarar. Ao final do dia, ainda não o tinha confrontado. Mas o destino, ou talvez as próprias filhas, forçou o momento. No corredor perto da sala de terapia, ouviu o roçar suave dos sapatos dele. O funcionário estava ali com o carrinho de limpeza, ombros ligeiramente curvados, não em defesa, mas quase em desculpa. Parecia um homem à espera de um veredicto de culpa.
Aurélia deu um passo em frente, depois parou. A respiração prendeu-se-lhe no peito, porque pela porta aberta atrás dele, ela viu a pequena mão de Emma pressionada contra o chão, à espera de uma vibração que não vinha, à espera dele. Aurélia engoliu em seco. A voz saiu-lhe plana, controlada. Terminamos, seja lá o que isso foi, disse baixinho. Até eu rever tudo. Ele acenou uma vez pequeno gesto. Não discutiu. Não implorou. Mas os olhos revelaram algo inconfundível tristeza. Não por si, pelas meninas. Virou-se para continuar a limpeza, os movimentos lentos deliberados. Aurélia ficou na ombreira da porta, segurando-a como se fosse âncora. Ainda não sabia que as filmagens que assistira obsessivamente iriam desbloquear algo muito mais profundo do que medo. Culpa. Verdade. E o início de uma mudança que nunca tinha imaginado. Porque nessa noite ela continuaria a ver e finalmente veria ele. De verdade. A casa estava estranhamente quieta naquela tarde. Não o silêncio clínico que Aurélia construíra durante anos, mas algo mais tenso, mais denso, como se as paredes pressentissem uma tempestade. O funcionário sentiu antes de a ver. Ele estava ajoelhado na sala de terapia ao lado da velha coluna. Não tocava nada, nem ousaria não depois do que ela dissera na noite anterior. Mas as meninas estavam inquietas. Os pezinhos delas batiam nas tábuas num padrão impaciente, como se implorassem que o chão voltasse a cantar. Daisy puxou-lhe pela manga. Emma trepou-lhe para o colo sem aviso. Luna sentou-se de pernas cruzadas perto da sombra da coluna, à espera. Ele sorriu de leve, tentando distraí-las. Um toque suave no chão. 2 dedos a marcar um padrão discreto. Nada amplificado, nada forte o suficiente para ser apanhado pelas câmaras. E ainda assim, até a vibração mais pequena, fazia as meninas mexerem-se, inclinando-se, balançando, sentindo. Devagar, murmurou afastando um caracol da testa de Emma. Estamos só a brincar, nada mais. Mas elas não estavam satisfeitas. Daisy bateu o pé à sua versão de um protesto. Luna deslizou as palmas pelo chão à procura. Emma respondeu com toques insistentes. Ele hesitou. Antes de decidir um clique, cortou o ar o som certeiro de saltos a bater na madeira. A porta abriu-se de repente. Aurélia estava na ombreira, a sua presença a entrar na sala como uma rajada de vento gelado. O maxilar rígido, os ombros tensos, o brilho nos olhos afiado o suficiente para cortar aço. As crianças congelaram. O funcionário levantou-se devagar, o coração a trovejar no peito. O grave não estava ligado. A coluna estava desligada. Ele tinha sido cuidadoso. Mas a cena, ele rodeado pelas filhas dela, todos no centro de um ritual que ela ainda não compreendia, era suficiente. A voz dela veio primeiro baixa, controlada, letal. O que foi que eu disse sobre estar perto das minhas filhas fora das horas aprovadas? Ele engoliu. Senhora, eu não... Cortou ela sem emoção, sem hesitação. Os saltos dela avançaram pela sala. Puxou Luna para os braços. Emma agarrou-se à perna do funcionário, antes de Aurélia a afastar depressa demais, as mãos pequeninas a tremer. Daisy recuou os olhos a saltar de um para o outro. O coração dele partiu-se com a cena. Eu não estava a tocar música, repetiu ele muito baixinho. Mantive tudo desligado. Elas estavam só. Só a quebrar protocolo, disparou Aurélia. Só a criar dependência de um método que eu não aprovei. Só a assumir que sabe o que é melhor. A voz dela estava a subir não alta, mas cortante, entrelaçada com um medo que ela própria não sabia nomear. Eu não quis fazer mal nenhum, disse ele baixinho. Elas estavam a procurar o chão. Queriam sentir. Eu não quero saber do que elas queriam. Interrompeu Aurélia as palavras a estalar no ar como um chicote. A responsabilidade pelo bem-estar delas é minha, não sua. Não de uma experiência impulsiva. Ele recuou como se tivesse levado um golpe. As filhas dela sentiram a tensão também. Daisy puxou a blusa da mãe tentando chamar-lhe a atenção.
Os olhos de Emma encheram-se de lágrimas silenciosas. Luna encostou a testa ao ombro de Aurélia sobrecarregada. A respiração de Aurélia vacilou. Olhou para as filhas e depois de volta para ele. Você é apenas o funcionário da limpeza, disse. Não com crueldade, não com sarcasmo, mas com a força dura de quem tenta lembrar-se a si mesma onde ficam as linhas. O peito dele apertou-se. Eu sei perfeitamente qual é a minha função, respondeu ele suave. Nunca a esqueci. Os lábios dela cerraram-se numa linha rígida. Então comporte-se como tal. Algo dentro dele quebrou não de raiva, mas de tristeza silenciosa. Ele apontou para as crianças cujas mãos pequenas ainda se estendiam na direção dele, mesmo enquanto Aurélia tentava virá-las para longe. Senhora, disse ele a voz trêmula, apesar do esforço para se manter calmo. Eu sigo regras para viver. Segui-as a vida inteira. Mas não posso fingir que elas não criaram ligação com aquilo ontem. A senhora viu? Eu sei que viu. Os olhos dela vacilaram. Aurélia acrescentou ele dizendo o nome dela pela primeira vez, antes mesmo de se aperceber. Elas não estavam só a reagir a som. Estavam a reagir a sentir. Ao ritmo. À ligação. Ela enrijeceu. Não fale comigo como se entendesse as minhas filhas. Eu não entendo tudo, admitiu ele. Não estou a fingir que entendo. Mas eu vi algo mudar nelas. A senhora não pode negar isso. A garganta de Aurélia apertou-se porque ela tinha visto. Vira nas repetições. Vira vezes demais. Não importa, murmurou quase para si. Não pode importar. O funcionário abanou a cabeça devagar. Elas moveram-se em direção a algo pela primeira vez. Procuraram. Riram, se é que podemos chamar assim. Permitiram-se sentir algo novo. Ela piscou rápido 2 vezes como se combater emoção fosse um ato de sobrevivência. Elas não estão prontas, insistiu. São frágeis. Ele deu um passo à frente e depois travou-se. Elas são mais fortes do que pensa, disse suavemente. As crianças normalmente são. Os ombros dela tensionaram-se como se preparasse para um golpe invisível. Você não sabe o que eu vi, sussurrou ela. O que eu carreguei. As pessoas entram na nossa vida, assustam-se e vão-se embora. As minhas filhas não precisam de mais um homem a fazer-se de herói até as coisas ficarem difíceis. O maxilar dele contraiu-se. Eu não sou esse homem. Ela ergueu o queixo num gesto agudo. Todos dizem isso. O silêncio derramou-se entre eles pesado, sufocante. Depois ela pronunciou a frase que gravou o momento em pedra. A partir de amanhã, limite-se ao seu horário de limpeza. Nada de sala de terapia. Nada de contato. Nada de tempo no chão. Mantenha distância. O funcionário sentiu as palavras afundarem nele como água gelada. Não discutiu. Não protestou. Não implorou. A voz saiu quase inaudível. Sim, senhora. Aurélia virou-se juntando as filhas nos braços. Os dedos pequenos estenderam-se para ele em protesto silencioso. Ele deu um passo atrás para que elas não vissem a dor atravessar-lhe o rosto. A porta fechou-se atrás delas com um fim suave e devastador. E ele ficou sozinho no chão de madeira silencioso, onde a magia vivera por um instante. A velha coluna estava no canto escura, inerte, abandonada outra vez. E debaixo do silêncio da casa, algo mais mexeu. Uma pergunta que nenhum deles queria enfrentar. Se isto era o fim da experiência, por que é que parecia o começo de uma tempestade muito maior? Aurélia sempre acreditara no controlo da empresa, da reputação da Casa das Emoções. Mas naquela noite, enquanto a mansão regressava ao seu habitual silêncio, ela sentiu algo escapar-lhe pelos dedos. As meninas dormiam. O turno do funcionário começara. Aurélia encontrou-se a caminhar para o escritório com um peso no peito que não conseguia nomear. Assim que se sentou, o brilho dos monitores iluminou-lhe o rosto, uma luz fria e clínica, que normalmente a centrava. Não hoje. Hoje não. As mãos tremiam.
Abriu a pasta das gravações guardadas. O cursor pairou, depois clicou em reproduzir. O ecrã piscou. Lá estava ele na primeira noite em que atravessara limites que ela nem sabia ter traçado tão apertadamente. Ele não era barulhento, não era caótico, não era descuidado. Movia-se com uma delicadeza deliberada, observando as reações das meninas com a precisão de alguém que aprendera a se ouvir, com mais do que os ouvidos. Aurélia inclinou-se para a frente sem notar. Daisy brilhava de curiosidade. Emma rastejava na direção dele com determinação trêmula. Luna, a pequena Luna cautelosa, estendeu a mão para o chão como se tocasse uma língua secreta, que só ela conseguia sentir. E o funcionário ajoelhou-se numa postura que não era submissa, mas protetora, como alguém que guarda algo frágil e sagrado. O peito de Aurélia apertou-se. Já tinha visto aquela gravação antes, mas naquela noite algo era diferente. Nessa noite ela não estava apenas a olhar para o que ele fazia. Estava a olhar para o porquê. A cada toque da mão dele nas tábuas, as meninas reagiam não como pacientes num ambiente controlado, mas como crianças a aprender uma dança que pareciam ter esperado a vida inteira para começar. Aurélia pousou a palma da mão sobre o externo, sentindo o próprio coração bater. Ritmado. Demasiado ritmado, como se o corpo insistisse em fingir que ela não estava a desmoronar por dentro. O grave da coluna rolava suavemente pela divisão através do microfone da câmara. Estava abafado, um pouco distorcido, mas ainda assim quente, quase humano. A garganta dela queimou. Elas não deviam ter reagido assim, dizia a si mesma. Não a ele. Não a algo tão pouco testado. Mas tinham reagido com uma intensidade crua, que ela nunca tinha visto, com uma alegria que quase esquecera que era possível. Por que elas? Por que música? Por que agora? Sussurrou para a sala vazia. Uma pergunta que ela precisava de ver respondida, mas que a aterrorizava. Avançou no vídeo. Então, algo novo. As meninas não eram as únicas vulneráveis. Havia uma noite, 3 dias antes, em que o funcionário ficou na sala muito depois de elas adormecerem. Sentou-se sozinho no chão, encostado à parede, as mãos pendidas entre os joelhos. A sala estava na penumbra, iluminada apenas pelo brilho suave de um candeeiro no canto. E então, ela ouviu. A voz dele baixa, gasta nas bordas, chegou através do microfone da câmara. Abby. Desculpa. Murmurou quase inaudível. Não consegui enviar tanto dinheiro este mês. As coisas estão apertadas. Estou a tentar. A respiração de Aurélia falhou. Ele continuou como se falasse com alguém a quilômetros de distância. Ou anos. Acho que encontrei algo bom aqui, sussurrou. Algo real. Aquelas 3 meninas. Elas sentem as coisas pelo chão como tu sentias. Como se a música passasse através delas, não à volta delas. A voz vacilou. Eu não quero estragar isto agora. Não outra vez. A garganta de Aurélia fechou-se em torno de algo afiado. Levou uma mão trêmula à boca. Ele tem uma filha. Não apenas uma filha, alguém a quem achava que tinha falhado. Um pedido de desculpa suave ecoou pelas colunas do computador. Estou a fazer o meu melhor, meu amor. Juro que estou. O coração de Aurélia torceu-se violentamente. Ela assumira que ele nada sabia sobre cuidar, sobre dor, sobre medo. Mas sabia talvez mais do que ela alguma vez soubera. Recuou o vídeo e viu de novo, e de novo. Algo nela cedeu. Aquele não era um homem a tentar ser herói. Era um homem a tentar compensar uma vida que o tinha magoado profundamente. A realização caiu-lhe no peito como um peso. Talvez eu tenha estado errada sobre ele. Avançou por mais gravações. Havia noites em que ele acabava o trabalho mais cedo, só para ficar sentado perto das meninas, sem lhes tocar, sem atravessar limites, apenas a observá-las respirar protetor presente terno. Outras noites em que praticava ritmos sozinho, batendo-os na coxa, do mesmo modo que depois bateria no chão, a preparar-se a aprender a tentar. E noites em que observava as meninas a lutarem com exercícios nos tablets,
o rosto dele a doer de empatia. Ele não procurava uma oportunidade, procurava a ligação que ela própria lutava para construir. A respiração de Aurélia tornou-se irregular. Não podia esconder-se atrás da voz de CEO agora, nem atrás dos protocolos, nem do brilho polido das superfícies, nem da ilusão de maternidade perfeita com que se tinha protegido da verdade. Ela tinha muralhas, ele tinha feridas, mas as filhas dela não tinham nada disso. Elas apenas sentiam o que era real. Horas passaram. A mansão permaneceu imóvel. Finalmente incapaz de ficar sentada, Aurélia levantou-se e caminhou pelo corredor descalça, algo que nunca fazia. O chão de madeira pareceu estranho sob os pés, mais quente do que esperava. Chegou à sala de terapia. Parou à porta. Escutou. Não havia música nem vibração, apenas o ritmo suave e constante de um homem a respirar, enquanto passava um pano no chão perdido nos próprios pensamentos. Estendeu a mão até ficar a centímetros da maçaneta. Ela podia entrar. Podia dizer algo verdadeiro. Podia admitir o que tinha visto. Mas congelou não por raiva, mas pelo medo do que a honestidade poderia desbloquear. Porque pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha a certeza de ser a heroína dentro da própria casa. A mão caiu-lhe ao lado. Ela recuou devagar, e ao caminhar pelo corredor, a voz do narrador entrelaçou-se com o silêncio. Nessa noite, Aurélia aprendeu que silêncio nem sempre significa imobilidade. Às vezes é o som da verdade a encontrar finalmente uma entrada. A luz da manhã rastejou suavemente pelos soalhos de madeira da mansão, mas o ar parecia diferente, carregado quase a tremer com algo não dito. Aurélia ficou no final do corredor, braços cruzados, o coração a bater num ritmo que desejava conseguir abrandar. Hoje teria de enfrentá-lo não como CEO, não como uma mulher habituada ao controle absoluto, mas como uma mãe que vira as filhas ganharem vida de uma forma que nunca imaginara possível. Inspirou fundo, tentando estabilizar-se, e avançou para a cozinha, onde o funcionário arrumava silenciosamente os produtos de limpeza. Ele não a viu aproximar-se, não até ela falar. Espere. A palavra saiu mais suave do que ela pretendia. O funcionário parou, voltou seus olhos baixados instintivamente, como quem se prepara para outra repreensão. Mas ela não soava de alguém prestes a despedi-lo. Soava hesitante. Precisamos de falar, disse Aurélia. Ele acenou devagar a preparar-se. Claro, senhora. Ela engoliu em seco. As palmas pareciam-lhe estranhamente quentes. Eu revi as gravações. Os ombros dele ficaram tensos. Vi tudo, continuou. As meninas, o método, o seu envolvimento. Ele expirou pelo nariz, um som entre vergonha e receio. Se me quiser mandar embora, murmurou, basta dizer. Eu termino a semana. Não quero dificultar nada. Não. Ela interrompeu-o rápido, surpreendendo ambos. Eu não o vou despedir. Ele piscou atordoado. Ela pigarreou. Eu não entendo totalmente o que aconteceu naquela sala, mas vi melhorias reais nas minhas filhas. E vi... A voz fraquejou. Vi que se preocupa com elas. Ele nada disse, não por discordar, mas porque não confiava que a voz não lhe traísse. Aurélia continuou suavemente. Quero reconsiderar o que estava a fazer, mas dentro de limites seguros. Ele endireitou-se. Não defensivo, apenas atento. O que significa exatamente? Significa... Ela respirou instável, que pode continuar o seu método de vibração. Mas eu vou supervisionar. E vou trazer um especialista para analisar os resultados. Pela primeira vez, um vislumbre de esperança atravessou o rosto dele. Está a dar-me outra oportunidade. Estou a dar-lhes outra oportunidade, corrigiu ela, mas a voz tremia de um modo que sugeria que a oportunidade era para ambos. Nessa tarde, a sala de terapia parecia vibrar com expectativa. O chão de madeira parecia prender a respiração quando Aurélia entrou. Descalça. O funcionário levantou os olhos surpreendido. Ela olhou para os saltos que segurava na mão.
Disse que a vibração funciona melhor com contato direto. Ela hesitou. Então eu devia senti-la também, certo? A voz dele suavizou. Sim, senhora. Os olhos deles encontraram-se breves, cautelosos, cheios de significado. Ele colocou a coluna no centro da sala, ligou o cabo, verificou o botão 2 vezes. Os movimentos eram firmes, respeitosos, quase reverentes. As meninas já fervilhavam de excitação, pezinhos inquietos, mãos a bater nas coxas, antecipação brilhante nos rostos. Daisy estava mais perto do chão. Emma agarrava a perna da mãe para se equilibrar. Luna pairava na margem da luz à espera do primeiro pulso. O funcionário ajoelhou-se, os cabos na mão. Pronto, murmurou. Devagar. Ligou a coluna. Um leve zumbido encheu o ar suave e quente como um sopro por baixo das tábuas. A vibração espalhou-se pelo chão. Daisy arfou sem som. Emma escorregou da perna de Aurélia e pousou as 2 mãos no chão. Os olhos de Luna abriram-se vivos, brilhantes. Aurélia baixou-se com cuidado até ao chão do lado oposto ao funcionário. O calor subiu-lhe pelas palmas, pelos braços até ao peito. Ela congelou. Não esperava que fosse assim. Não como ruído. Não como perturbação. Como um batimento cardíaco. É isto que elas sentem, sussurrou. O funcionário acenou, marcando um ritmo suave com a mão. Sim, os corpos delas interpretam vibração antes de qualquer outra coisa. Para elas, isto é música. Aurélia expirou a respiração trêmula. Nunca senti nada assim. As meninas reagiram imediatamente quando ele alterou o ritmo. Um toque suave chamou Daisy para mais perto. 2 toques rápidos fizeram Emma girar desajeitada. 3 toques fizeram Luna correr para o colo da mãe com uma confiança surpreendente. Aurélia riu baixinho, um som estranho e novo nesta sala. A emoção subiu-lhe pela garganta quente e pesada. O funcionário observou-a em silêncio, o olhar a suavizar. Elas confiam em si, disse ele. Ela olhou para os rostos pequenos das filhas brilhantes de alegria e murmurou. Eu achava que elas nem sabiam como. Sabem, respondeu ele. Sempre souberam. Só precisavam de uma linguagem que pudessem sentir. Aurélia engoliu em seco. Não sabia se queria rir ou chorar. Pode mostrar-me como fazer? Perguntou. Ele ficou imóvel um segundo. Quer tentar, quero, disse ela. Se as minhas filhas conseguem sentir isto, então eu preciso de saber como é. Ensine-me. Ele escondeu o tremor das mãos enquanto se aproximava o suficiente para que os joelhos roçassem. Ele guiou gentilmente os dedos dela até ao chão. Não force, murmurou. Toque devagar. Assim. Ela seguiu o gesto dele. O primeiro toque foi demasiado leve, o segundo demasiado brusco. O terceiro, quase certo. Então a vibração encontrou a pele dela, percorreu-lhe os ossos, misturando-se com o grave constante que pulsava da coluna. As meninas reagiram de imediato como se ouvissem a mãe pela primeira vez em anos. Daisy rastejou para o colo dela. Emma abraçou-lhe a cintura. Luna encostou a face à mão de Aurélia. Aurélia congelou oprimida, desfeita. O funcionário desviou o olhar com respeito, dando-lhe um momento. Mas ela sentiu a mudança. Um laço a formar-se. Uma ponte onde nunca imaginara pôr os pés. As lágrimas subiram-lhe aos olhos. Eu não sabia que podia ser assim, sussurrou. A resposta dele veio suave, nem elas sabiam. Um breve silêncio. Não até a senhora se sentar aqui com elas. Pela primeira vez em anos, a sala de terapia não parecia fria ou clínica. Parecia um pequeno frágil pedaço de lar. Antes da sessão terminar, o telemóvel de Aurélia vibrou. Um novo e-mail do Dr. Marshall. Ela abriu as mãos, ainda a tremer, as filhas ainda encostadas a si. Resultados preliminares. Melhorias substanciais na integração sensorial, na resposta emocional e na coordenação motora. Recomenda-se exploração estruturada adicional do método baseado em vibração. A visão de Aurélia turvou.
O funcionário reparou. Más notícias. Não sussurrou ela. Nada mais. Olhou para ele. Realmente olhou. E algo dentro dela voltou a deslocar-se. Ele não sorriu, mas o alívio suavizou-lhe o rosto inteiro. Aurélia expirou. Talvez isto não tenha sido um erro. Talvez tivesse sido a primeira decisão certa em muito tempo. Não atravessava a vida a deslizar. Chegava com ondulações, murmúrios e, eventualmente, consequências. E numa empresa como a Hale Dominion, consequências moviam-se depressa. Na manhã seguinte, quando chegou à sede, o ar estava errado. Demasiados olhares. Demasiadas conversas interrompidas assim que ela passava. As portas do elevador fecharam-se com um ding suave, mas o peso no peito só aumentou. O telemóvel vibrou. Outra mensagem, depois outra. Chat privado do conselho. Ela está mesmo a deixar um funcionário da limpeza conduzir sessões terapêuticas. Isto explode na imprensa se não tivermos cuidado. Precisamos intervir antes que tome uma decisão emocional. Aurélia bloqueou o ecrã com um movimento seco. O maxilar apertou. Devia tê-lo previsto. A Hale Dominion prosperava com inovação, mas sufocava perante qualquer coisa que cheirasse vagamente a risco. E deixar um funcionário da limpeza liderar um avanço terapêutico com as suas filhas surdas. Isso não era risco. Era escândalo. Ela atravessou as portas de vidro do seu piso, ignorando os olhares, mas não conseguiu ignorar a voz à espera no escritório. Bom dia, Aurélia. Dr. Langford. Dinheiro antigo. Ego antigo. Medicina antiga. Sentado com as pernas cruzadas, a prancheta pousada sobre o fato impecável. O consultor médico favorito do conselho, o tipo de homem que acreditava que protocolo era a escritura sagrada. Aurélia não se sentou. Se veio questionar a minha maternidade, poupe-me o tempo. Ele ergueu uma sobrancelha. Maternidade não. Responsabilidade legal. Sim? Os dedos de Aurélia fecharam-se ao lado do corpo. Recebemos relatórios preocupantes, continuou ele. A senhora permitiu que um trabalhador não treinado, cuja função, aliás, é limpeza, realizasse intervenções sensoriais não supervisionadas nas suas filhas. O calor subiu-lhe ao peito. Elas responderam a ele. Ele encontrou um método que ninguém tentou antes. Exatamente. O tom dele gelou o ar. Ninguém tentou porque é não regulamentado, não comprovado, potencialmente perigoso. Ela respirou fundo. O senhor não estava lá. Não viu o que eu vi. Langford levantou-se ajustando a gravata. O que eu vejo, disse ele, é uma mãe em negação desesperada o suficiente para se agarrar a milagres, porque a verdade é demasiado dura para aceitar. Aurélia ficou rígida. Ele deu um passo mais perto. Termine imediatamente, ou o conselho intervirá. Ela não respondeu. Não podia. Não sem dizer algo imperdoável. Mas por dentro, uma verdade soou mais alto do que a ameaça. As filhas dela nunca estiveram tão seguras ou tão felizes quanto sob aquela vibração gentil. Mesmo assim, o medo roía-lhe o peito. Como sempre, a pressão só piorou. Rumores espalharam-se pela empresa como fogo, executivos a sussurrar assistentes, a reenviar capturas de ecrã à equipa de RP, a sondar cuidadosamente por declarações oficiais. E então, o passado voltou. Literalmente. Ao pôr do sol, quando Aurélia saiu do elevador da sua mansão, a campainha da porta tocou. Um som suave, mas entrou-lhe pelos nervos como uma lâmina fina. Ela abriu a porta. E tudo dentro dela gelou. Ele estava ali alto, fato caro, a arrogância familiar, o pai das suas filhas. O que estás aqui a fazer? Perguntou Aurélia, a voz perigosamente baixa. Ele deu um sorriso falso, educado demais para ser real. Ouvi coisas preocupantes sobre as meninas. Sobre ti. Pausou deliberadamente. Pensei que podias precisar de ajuda. O sangue de Aurélia arrefeceu. Perdeste esse direito quando saíste da UCI neonatal. Ele encolheu os ombros. As pessoas crescem, mudam.
Estou disposto a envolver-me agora. Não disse ela, avançando um passo. Estás disposto a beneficiar. O olhar dele endureceu. Se achas que não vou usar as tuas decisões questionáveis contra ti no tribunal, pensa outra vez. A respiração de Aurélia parou. Tribunal. Custódia. Aquelas eram ameaças que ela tinha rezado para nunca mais ouvir, e tudo porque permitira que alguém se importasse. Ela fechou a porta antes que o ex dissesse mais alguma coisa. As mãos tremiam enquanto trancava a fechadura. 1 hora depois, encontrou o funcionário na sala de terapia a limpar marcas de dedos das vitrinas de vidro. Ele parecia cansado mais do que o habitual. Os movimentos lentos, metódicos, quase resignados. Não tens de ficar até tão tarde, disse Aurélia baixinho. Ele não se virou. Não me importo. Mas ela ouviu. Algo na voz dele tinha perdido o brilho. As meninas espalhadas pela sala estavam inquietas. Daisy batia no chão distraidamente. Emma apertava um elefante de peluche contra o peito. Luna andava em pequenos círculos, sentindo uma tensão que nenhuma delas compreendia. Aurélia entrou. Houve pressão no trabalho. Reações negativas. O maxilar dele tensionou-se. Por minha causa. Por causa do método, corrigiu ela com suavidade. Acham que é perigoso e irresponsável. Ele finalmente virou-se. E tu? O que achas? Ela abriu a boca, mas não teve tempo de responder. Daisy, animada ao vê-lo, correu depressa demais. O pé prendeu-se no tapete. Ela caiu as palmas batendo no chão com um estalo seco. Aurélia ofegou. Emma e Luna ficaram imóveis. O funcionário estava ao lado dela num instante. Levantou-a devagar, examinando-lhe as mãos. Sem sangue, sem inchaço, só choque e tremura. O choro silencioso de Daisy atravessou o peito de Aurélia como uma faca. Devagar, sussurrou ele, aconchegando Daisy contra o ombro. Estás bem, meu amor. Só te assustaste. Aurélia ajoelhou-se ao lado deles. Deixa-me. Estendeu os braços, mas Daisy agarrou-se a ele. Aquela imagem, a filha a escolher outra pessoa, atingiu-a como uma onda gigante. Medo, ciúme, culpa, tudo a colidir ao mesmo tempo. É isto, disse Aurélia com a voz rouca. É exatamente isto que eles me avisaram. Ele levantou os olhos, confusão e dor a cruzarem-lhe o rosto. Uma criança tropeçar. Isso acontece em todas as casas. Não disse ela rapidamente. A dependência, e se algo pior acontecesse. Pela primeira vez a voz dele ficou mais firme. Elas não são de porcelana. São crianças. Aurélia estremeceu. Ele suavizou só um pouco. Estás com medo de que algo corra mal, aconteça o que acontecer. Eu entendo. Eu vivo esse medo todos os dias com a minha filha. A respiração dela vacilou. Não te atrevas. Eu não estou a atacar-te, disse ele baixo. Estou a dizer-te que sei no que o medo nos pode transformar. Transformou-me num fantasma na vida da minha própria filha. Não deixes que te transforme num fantasma na vida delas. As palavras bateram nela como um golpe direto. A voz de Aurélia quebrou-se mais dura do que pretendia. Contratar-te pode ter sido um erro. Silêncio. Um silêncio profundo, doloroso. Ele segurou Daisy por mais um segundo, depois, colocou-a cuidadosamente nos braços da mãe. A criança hesitou por um momento antes de encostar a cabeça ao peito de Aurélia. Sem uma palavra, o funcionário levantou-se e saiu da sala. Aurélia abraçou a filha com força, o coração a martelar, a respiração trêmula. Pela primeira vez desde que as meninas nasceram, sentiu que estava a perder algo que nem sequer se permitira querer. E a voz do narrador deslizou pela tempestade silenciosa. Não destruímos apenas o que é frágil. Às vezes testamos aquilo que vale a pena reconstruir. A casa estava impossivelmente quieta naquela noite. Mais quieta do que qualquer noite que Aurélia lembrasse desde o nascimento das meninas. Não o silêncio estéril criado por máquinas caras e horários rígidos. Não, este silêncio era pesado, magoado, ferido,
como o eco de algo que se partiu. Tinham passado horas desde que o funcionário saíra da sala de terapia sem olhar para trás. Horas desde a queda de Daisy. Horas desde que Aurélia dissera a frase que passou a lamentar no mesmo instante. Contratar-te pode ter sido um erro. As filhas estavam finalmente a dormir, espalhadas pelas camas peluches apertados nos braços. Mas mesmo em sonhos, os rostos delas guardavam aquela tensão, a confusão de um momento que tinha partido mais do que silêncio. Aurélia recuou para o escritório, fechando a porta atrás de si. Sentia-se frágil, como se o menor som pudesse fazê-la estalar. Sentou-se diante dos ecrãs de segurança. Os dedos trêmulos pairaram antes de premir play. A gravação começou com o brilho familiar da sala de terapia, o dourado suave do candeeiro no canto, o chão de madeira a refletir a luz. A câmara apanhava tudo a queda de Daisy. Os reflexos gentis dele, o medo no rosto de Aurélia, a forma como Daisy estendeu a mão para ele e não para ela. Mas o momento que lhe fez prender a respiração foi o que veio depois, quando ele se virou. Não com frieza, não com raiva, mas com a dor silenciosa de um homem que acabara de perder algo que nem sabia que tinha permissão para amar. Recuou. Repetiu. Viu outra vez, não porque duvidasse do que acontecera, mas porque queria compreender. Queria saber onde tinha falhado. Aproximou-se do ecrã. As mãos dele tinham tremido quando lhe passou Daisy. Ela não tinha percebido antes. A voz dele quebrou quando disse: "Não deixes que o medo te transforme num fantasma." Ela nunca tinha ouvido a dor por trás dessas palavras. E quando ele saiu, os ombros caíram não como alguém a evitar confronto, mas como alguém a carregar o peso de todos os erros da vida. Aurélia levou a mão trêmula à testa. Todo este tempo murmurou. Achei que estava a protegê-las. Mas, e se estava apenas a proteger a si mesma? Proteger-se do terror de perder as filhas, da memória de um homem que as abandonou, da possibilidade de que outra pessoa, alguém imperfeito e inesperado, pudesse alcançá-las de formas que ela não conseguia. Os olhos arderam. Mudou para gravações anteriores às que tinha visto na noite anterior e avançou até encontrá-la, o funcionário sentado sozinho no chão, a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas, a falar suavemente com a filha, a sua Abby. "Partiu-me o coração perder o teu recital", murmurou a voz afogada de arrependimento. "Estou a tentar, meu amor. A sério que estou. Só quero ser alguém por quem vale a pena ficar." Aurélia fechou os olhos. A sala parecia demasiado pequena. Ele não era a ameaça. Era o único que compreendia o que significava falhar uma criança e lutar como um condenado para fazer melhor. Ela levantou-se abruptamente. Já não podia fugir. Fugir era o que o ex fazia. Evitar era o que o medo exigia. Nessa noite, ela escolheria outra coisa. Encontrou-o lá fora no frio a limpar os vidros exteriores. O turno dele tinha terminado 1 hora antes, mas a luz da varanda desenhava sombras de exaustão no rosto dele. Ele congelou ao vê-la. "Eu acabo isto e vou embora", disse baixo. Não queria deixar nada por fazer. "Para." A voz dela quebrou. Ele baixou o pano à espera. Aurélia engoliu com dificuldade. Não devia ter dito o que disse antes. Estava assustada e zangada, e descarreguei na pessoa errada. Ele olhou para o chão. "As tuas filhas são o teu mundo." "Eu entendo a reação." Não sussurrou ela. "Não entendes. Não completamente." Os olhos dele ergueram-se devagar para os dela. Ela continuou. "Eu vivo com medo desde o dia em que nasceram. Medo de as perder, medo de falhar, medo de confiar alguém nelas e medo de..." A voz tremeu de sentir algo que eu não possa controlar. O vento passou entre eles, levando consigo o cheiro leve do inverno. Aurélia expirou. "Não foste tu que cometeste um erro naquela sala. Fui eu. Porque em vez de ver o que estavas a fazer por elas, vi tudo aquilo que me assusta." A garganta dele moveu-se ao engolir. "Eu nunca quis ultrapassar limites. Eu só... ajudaste-as."
interrompeu ela. Ajudaste-as de uma forma que ninguém conseguiu. Ele não falou, não se mexeu. Ela deu alguns passos na direção dele. Quero mostrar-te uma coisa, disse Aurélia suavemente. Conduziu-o de volta para dentro até a sala de terapia. O chão refletia a luz tênue do luar. Aurélia abaixou-se detrás de um armário e tirou a coluna. Senhora, Aurélia corrigiu ela. Ele hesitou. Aurélia, o que é que estás a fazer? Ela colocou a coluna no sítio habitual. Depois sentou-se no chão descalça. A respiração tremia. Quero fazer isto da forma certa, disse ela. Com supervisão, com ciência, com intenção. E contigo? O peito dele ergueu-se num suspiro preso. Ela pigarreou. Se estiveres disposto. Queres continuar com o método da vibração? Ele piscou atordoado. Quero, disse ela. Não porque estou desesperada, mas porque finalmente entendo o que as minhas filhas tentam mostrar-me. Tocou o chão com a ponta dos dedos. Elas sentem o mundo através da vibração, continuou. Através da ligação. Através das partes de nós que não têm medo. O funcionário ajoelhou-se em frente a ela. Os joelhos quase se tocaram. E pela primeira vez desde que se conheceram, não havia tensão, nem protocolo, nem medo. Apenas duas pessoas partidas de maneiras diferentes, finalmente a encontrar-se na mesma sala silenciosa, onde 3 pequenas meninas aprenderam a dançar sem som. Ele estendeu a mão para o botão de volume, ajustando-o com uma reverência que apertou o peito dela. A madeira vibrou suave, quente e familiar. A vibração subiu-lhe pelos braços, pelo peito até ao coração. Os olhos dela encheram-se não de medo, mas de alívio. Antes que pudesse falar, as meninas despertas pela vibração espreitaram para dentro da sala. Daisy entrou primeiro aos tropeções. Emma trazia o seu elefante de peluche. Luna, sonolenta, aproximou-se atraída pelo ritmo. Aurélia abriu os braços. As 3 correram para ela sem tropeçar, sem hesitar, seguindo a vibração como se fosse um farol. Desabaram no colo da mãe, braços e pernas entrelaçados, mãos pequeninas pressionadas contra o chão, a rir sem som. Aurélia ergueu o olhar para o funcionário. E pela primeira vez, gratidão brilhou nos olhos dela. A voz do narrador sussurrou pelo silêncio. A esperança raramente fala em palavras. A maior parte das vezes, é uma vibração. As manhãs começaram a soar diferente. Antes, o primeiro som era o zumbido linear do purificador de ar. Agora, era o tum-tum-tum suave, de 3 pares de pezinhos a correr pelo corredor, seguido pelo mim-mim, baixo da coluna, um trovão distante que nunca rebentava. A mansão não se tornara mais barulhenta no sentido habitual. Ainda não havia gritos nem gargalhadas estridentes. Mas havia sons novos, a respiração apressada de 3 meninas ansiosas por não perder o tempo do chão, o toque leve dos pés descalços de Aurélia, quando deixava os saltos na porta, o clique suave da velha coluna a ganhar vida. Aquela sala já não parecia uma clínica. Parecia um pequeno palco sagrado. Meses passaram desde a noite em que tudo partiu. E começou a sarar. O método da vibração deixou de ser um experimento imprudente para se tornar um projeto piloto sob revisão médica. Dr. Marshall visitava 2 vezes por semana não para o interromper, mas para observar, cada vez com um sorriso maior. Ele já nem fingia objetividade. Via as trigêmeas responderem mais rápido, via-as procurarem umas às outras, via os corpos pequenos ganharem coragem em cada sessão. A coordenação delas disse uma manhã pousando a prancheta, está 1 a 2 anos acima do previsto. O que quer que isto seja, está a funcionar. Aurélia não respondeu em voz alta, mas o coração respondeu. Claro que está a funcionar. Não é só terapia, é pertença. O chão vibrava enquanto as meninas praticavam uma sequência simples, 2 passos à frente, uma volta, e correr de volta para a mãe. Daisy liderava os pés a bater um ritmo feliz. Emma oscilava, mas corrigia-se usando a vibração como corrimãos invisíveis. Luna
Hesitava até o funcionário tocar suavemente 1, 2, 3, um convite, nunca uma ordem. Aurélia sentou-se de pernas cruzadas, mãos abertas, pronta. As três atiraram-se para ela um amontoado de vestidos de algodão e alegria seguido de gargalhadas silenciosas que faziam o ar ficar mais leve. Ela riu, também riu mesmo, os ombros a tremer. Do outro lado, o funcionário observava ainda com aquela expressão atônita e suave, como se não acreditasse que lhe era permitido estar ali naquele momento. Outra vez, perguntou baixinho. 3 cabeças abanaram com entusiasmo selvagem. Ele ajustou um pouco o grave, fazendo o chão pulsar mais fundo. Aurélia sentiu a vibração subir-lhe pelos ossos firme e quente. Olhou para ele e os olhares encontraram-se por cima das cabeças das meninas, sem tensão, sem acusações, apenas uma coisa simples, sólida: confiança. Mais tarde, naquela semana, os sons eram outros. Nada de vibração, nada de pezinhos, nada de madeira pulsante. Agora eram o murmúrio de centenas de vozes, o tilintar de copos, o zumbido leve de um microfone testado no palco, a cimeira anual da Hail Dominion. Aurélia estava nos bastidores, saltos nos pés desta vez, os dedos pousados num maço de cartões que sabia que não usaria. O discurso dela não estava escrito ali. Estava escrito noutro lugar muito mais fundo. Pelo pano via o público uma multidão de investidores, membros do conselho, funcionários, câmaras. E lá atrás, encostado discretamente à parede numa camisa emprestada e nos seus melhores sapatos já gastos, estava o funcionário. Parecia deslocado. Parecia pronto para fugir. Mas ficou. O coração de Aurélia bateu ao ritmo do leve zumbido do microfone. Chamaram o seu nome. Aplausos subiram, depois acalmaram. Aurélia entrou no palco. E não começou com lucros, nem projeções, nem fusões. Começou com uma história. Quando construímos esta empresa, começou ela. A voz ampliada pelos altifalantes para a vasta sala, construímos-la com uma crença simples. Todos merecem ser ouvidos. Deixou as palavras pairarem. 5 segundos. 10. Tempo suficiente para a sala assentar. Eu esqueci-me, continuou calmamente, que isso incluía as minhas próprias filhas. A sala mudou. O ar mudou. O silêncio apertou. Aurélia contou-lhes. Não cada ferida, não cada detalhe brutal, mas o suficiente. Sobre 3 meninas nascidas no silêncio. Sobre 20 cuidadores que entraram e saíram. Sobre uma mansão que parecia mais um hospital do que um lar. Sobre o medo. Sobre o controlo. Sobre o preço de construir paredes tão altas que já não conseguia ouvir quem mais amava. E depois disse com um leve sorriso na voz, e um funcionário da limpeza que colocou uma coluna velha no meu chão de madeira. Um murmúrio percorreu a plateia. Alguns olhares trocados. Ele não tinha doutoramento. Não tinha um título que impressionasse ninguém. O que tinha, disse ela, era uma maneira de ver as minhas filhas como eu já não conseguia, como crianças que precisavam de sentir o mundo, não apenas ser protegidas dele. Falou das vibrações da dança sem som, da forma como as meninas encontraram uma linguagem no chão, sob os pés. Ela não chorou, mas a voz engrossou mais quente. Estou aqui como vossa CEO, sim. Mas hoje falo como mãe. Uma mãe que aprendeu algo com apenas o funcionário da limpeza. Ela virou-se, encontrou-o na multidão. Os olhos de ambos encontraram-se. Aprendi, disse lentamente, que o som não é apenas o que ouvimos com os ouvidos. É o que sentimos nos ossos, nas famílias, nas comunidades. E às vezes as pessoas que ignoramos são as que guardam a chave para um caminho melhor. Ela fez um gesto para o fundo da sala. Pode levantar-se, por favor. Ele congelou. Depois, com relutância, endireitou-se. Centenas de cabeças rodaram. Lá estava ele. Sem holofote, sem entrada grandiosa, apenas um homem que levara um esfregão e uma coluna velha para uma casa silenciosa. E a tinha mudado para sempre. Obrigada, disse Aurélia simplesmente. Sem títulos, sem floreados. Por ensinar as minhas filhas a ouvir com o coração.
e por ensinar a mãe delas a voltar a escutar. O aplauso começou devagar, depois cresceu. Depois encheu a sala inteira. Ele parecia querer desaparecer, mas pela primeira vez em muito tempo, deixou-se ser visto. Nessa noite, a casa estava silenciosa outra vez, não vazia, apenas em paz. As trigêmeas dormiam no chão da sala de terapia, enroscadas umas nas outras, os pezinhos ainda pousados nas tábuas, onde as últimas vibrações tinham desaparecido. A coluna velha estava ali perto, desligada, mas pronta. Aurélia e o funcionário recostaram-se contra a parede lado a lado, os ombros quase a tocar. O chão ainda guardava um eco distante do ritmo daquele dia. Portou-se bem hoje, murmurou ele. Lá em cima, naquele palco. Ela soltou um riso curto. Estava aterrorizada. Não parecia. Esse é o truque. A voz dela suavizou. Na verdade, a parte mais assustadora não foi o conselho, nem a imprensa. Foi dizer a tua parte em voz alta. Ele virou a cabeça surpreendido. A minha parte? Ela respirou fundo. Que eu precisava de ti. Que as minhas filhas precisavam. Que nós precisávamos. As palavras pousaram entre eles como um cobertor quente. Ele engoliu em seco. Eu só segui o que o chão me dizia. Ela sorriu ao ouvir aquilo, a maneira simples como ele sempre regressava ao essencial. Durante muito tempo ficaram ali sentados, sem falar, ouvindo apenas o estalar suave da madeira, o ritmo lento de 3 pequenos corações a dormir, e o silêncio partilhado entre 2 pessoas que quase se tinham desencontrado. Finalmente, Aurélia libertou um suspiro que nem sabia estar presa nela. Fica, disse baixinho. Só mais um pouco. Ele não se mexeu, não respondeu com palavras. Apenas deixou o ombro encostar-se totalmente ao dela. A voz do narrador deslizou suavemente na escuridão. As trigêmeas nunca ouviram o mundo como os outros, mas ouviram a vibração de uma mãe a escolher coragem e de um funcionário que se recusou a ficar do lado de fora da vida delas. Graças a uma coluna velha, um chão de madeira e 3 pequenas meninas que dançaram antes de entender por quê, encontraram uma música que pertencia apenas a elas. E quando se sente um tipo de música assim, o silêncio nunca volta a ser vazio. O grave tinha desaparecido. A casa estava imóvel. Mas nas profundezas das tábuas do chão, o eco do ritmo partilhado permanecia suave e constante. Mais do que o funcionário. Mais do que a bilionária. Uma família a aprender a escutar. E antes de fecharmos a história desta noite, deixo-te isto. Às vezes a cura não chega com fanfarra. Não é alta, nem perfeita, nem planeada. Às vezes é só uma vibração no chão. Ou um momento silencioso em que alguém finalmente escolhe coragem em vez de medo. Esta história lembra-nos que cada família tem a sua própria linguagem. E às vezes, encontramos essa linguagem nos lugares mais inesperados, através de pessoas que o mundo tende a ignorar, ou em partes de nós próprios, que pensávamos terem desaparecido há muito. Se alguma vez viveu um momento assim, se já viu a bondade surgir onde menos esperava, ou testemunhou uma criança aprender a ligar-se ao mundo de uma nova forma, convido-o a partilhar a sua história nos comentários abaixo. A sua voz pode ser exatamente aquilo de que alguém precisa esta noite. Antes de ir, diga-me de onde está a ver este vídeo. Adoro ver a nossa comunidade reunir-se a partir de tantos lugares diferentes do mundo. E se esta história tocou o seu coração, considere subscrever o canal para não perder a próxima jornada, a próxima lição, o próximo momento que nos lembra que todos estamos ligados de formas que podemos sentir, mesmo quando nem sempre as conseguimos ouvir. Obrigado de verdade por dedicar parte do seu tempo a estar aqui comigo hoje. A sua presença significa mais do que imagina. Até nos encontrarmos novamente, cuide de si e continue a ouvir com o seu coração.